E se eu te disser que o gênio que vai salvar Aladim lá naquele momento que ele está dentro daquela caverna cheia de tesouros não saiu de uma lâmpada mágica? Continuando com a série, a Disney não te contou a verdade, dessa vez é Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, mesmo que nem sempre o gênio saia dela. Resumidamente, assim, bem de cabeça, bem do que eu lembro das 45 vezes que eu assisti esse filme na infância, a gente tem o Aladim, que é aquele garoto meio esperto, meio ladrãozinho, ele não tem família, mas ele tem o Abu. Ele vai ser meio que iludido por um cara muito estranho, que é o Jafar, que a gente conhece lá, bem maldoso, malicioso, cheio de más intenções, que vai levar ele a descobrir aquele lugar, aquela caverna incrível, cheia de tesouros e tudo mais, e ele vai acabar preso lá com a lâmpada. Ele vai acabar esfregando aquela lâmpada, sai o gênio dali, ele pede ajuda, sai de lá. Ele se apaixona pela Jasmine e vai ter os seus 3 desejos com o gênio. O primeiro, ele já saiu de lá. O segundo é que ele se transforme em um príncipe para tentar conquistar a tal princesa. Dentre batalhas e disputas com o Jafar para ver quem fica com a princesa e tudo mais, todo mundo termina feliz para sempre, Aladim e Jasmine casados. A história original é bem diferente dessa. A gente tem um pobre alfaiate que tem um filho chamado Aladim. Aladim é um menino um tanto inútil que não faz nada da vida, só quer ficar brincando e saracoteando pelas ruas. De desgosto, o pai morre, a mãe chora, lamenta a hora, pede tudo, mas Aladim não muda. Um belo dia, eis que um desconhecido, um mago vindo da África, aparece e diz ser o tio de Aladim. No momento que Aladim conta isso para sua mãe diz: bem que pode ser verdade, porque eu sempre soube que seu pai tinha um irmão, mas eu sempre achei que ele estava morto. A mãe de Aladim então o convida para jantar em casa. No momento em que o mago chega na casa de Aladim, ele pergunta: e aí, Aladim, o que você está fazendo da vida? Imediatamente a mãe começa a chorar. E ele fica então sabendo que Aladim não tem uma profissão, não tem assim uma ocupação, por assim dizer. O mago, muito bondoso, aquele tio assim super preocupado com o futuro da família, ele diz: eu tenho uma proposta. Talvez eu possa montar uma loja, um negócio, já encher de estoque, preparar tudo para que Aladim administre um comércio. Para isso, ele vai levá-lo a um passeio no dia seguinte. Eis que o mago, então, levando Aladim por ali, comprando roupas novas, saindo a caminhar infinitamente, passando dos portões ali da cidade, Aladim está contrariado e quer voltar. O mago não deixa. Eles continuam caminhando até chegar a 2 montanhas separadas por um estreito vale. Naquele momento, o mago fala: vamos aqui preparar uma fogueira. Vá catar uns gravetos enquanto eu começo tudo. Fogueira feita, o mago começa a preparar sua magia. Ele solta um pozinho mágico ali em cima, fala um sim, salabim, abracadabra, a terra treme e aquele lugar abre, revelando ali então uma caixa de pedra com uma argola como uma alça. Aladim fica assustadíssimo e sai correndo. O mago tio faz o quê? Cata Aladim, soca ele e o derruba. Fala: você me obedeça, porque aqui dentro tem um tesouro só para você. Aladim então é brevemente convencido com essa possibilidade de ter um tesouro para si. O mago vai explicar passo a passo o que ele tem que fazer. Por onde você vai, são 3 salões, você vai passar por um jardim, você vai passar por uma porta, você vai passar por isso, aquilo, não sei o que, um caminho extenso, gigantesco e infinito. Não toque em nada pelo caminho. Haverá muitas joias, muito ouro, muitas riquezas. Não toque ou você morrerá imediatamente. Lá no final de toda essa jornada, você vai encontrar uma lâmpada com óleo dentro. Tira o óleo porque ele não serve para nada e traga a lâmpada de volta para mim. Como um gesto de boa fé, o mago tio vai então tirar um dos anéis de seu dedo e entregá-lo a Aladim. E volte o mais depressa possível. Aladim então faz o quê? Puxa a argola, fala o nome de seu pai, de seu avô e tudo mais, entra dentro dessa caverna, desce os degraus e vai seguindo todo o caminho. Em um belo momento ele passa por um jardim cheio de árvores frutíferas. Ele então decide o quê? Mal não há em coletar algumas frutas. Eu não podia tocar nas joias, nas riquezas, no ouro, mas que mal vai fazer pegar uma frutinha aqui? Ele pega algumas frutas e tudo mais, chega então a tal da lâmpada. Faz o que o mago pediu, tira o óleo ali de dentro e vai voltar
para devolver. O mago de repente está desesperado. Ele grita, afoito, dá um esporro no Aladim e pede, pelo amor de Deus, me entrega esse negócio logo. Aladim fala, pera lá, não vou entregar. Não vai ser bem assim. O mago fica irritadíssimo com a possibilidade, então qual é a solução? Ele faz mais uma magia, joga mais um pó e eis que o chão se fecha e Aladim fica ali dentro. O mago vai embora para sempre da Pérsia, o que deixa bem claro que ele não era tio porcaria nenhuma. Acho impressionante as soluções que os personagens de contos de fada têm. Por exemplo, ele podia tentar ser um pouco mais, maleável, esperar a tal da lâmpada, mas não, que se dane, eu vou ficar sem nada mesmo e vou embora daqui, porque eu não aceito o atrevimento desse guri. Aladim então está trancado lá dentro da caverna, chorando, sofrendo, se lamentando, quando ele une as mãos em oração e acaba esfregando o tal anel que o mago havia dado para ele. E sem saber que aquele anel era um anel mágico, que o quê? Sai um gênio gigantesco, assustador e horroroso, gritando o que você quer, porque eu sou um escravo do anel. Aladim então pede simplesmente para sair dali. Ele pede para voltar para casa? Não, ele pede me tira daqui. O gênio tira ele de dentro da caverna. E ele vai fazer o quê? Vai caminhando até em casa e de tão longe que ele estava, no momento que ele chega na porta da casa, ele desmaia. Aladim conta tudo nos mínimos detalhes para sua mãe, porque afinal de contas você já percebeu uma grande diferença do desenho do filme para o conto original. Não existe Abu, mas Aladim tem uma mãe. No final de todo o seu relato, a mãe percebeu que as tais frutas que Aladim colheu lá dentro da caverna, na verdade, eram joias. E no final de tudo, Aladim pede simplesmente um prato de comida porque ele diz estar faminto. Sua mãe diz que não há nada em casa. Aladim fala, não tem problema. Vou vender essa lâmpada velha que eu achei aqui, que deve dar uns trocados e a gente vai ter o que comer. Por que não usar o raio do anel que ele tem? Eu não sei. Por que ele não vende as joias também? Não sei. Mas ele fala, vou dar um trato nessa lâmpada aqui antes de levá-la para vender, para ver se ela vale alguma coisa a mais. E é neste momento, como você já bem deduziu, que vai sair outro gênio que não o mesmo do anel. São gênios diferentes, mas ele é tão grande quanto, tão assustador quanto e também tão bravo quanto, porque sai de dentro gritando. Aladim então vai pedir o quê? Comida, por favor, me dá comida. O gênio atende com muitas bandejas de prato cheias de comida. Aladim e sua mãe vão viver assim por um tempo. Quando acaba a comida, eles pegam uma bandeja, vão lá e vendem, compram mais comida. Quando acabam as bandejas, ele pede mais bandeja com comida para o gênio e vivem assim por alguns anos. Num belo dia, eis que o sultão vai dizer e ordenar a todos que fiquem dentro de suas casas, porque a princesa irá para casa de banho e ninguém pode vê-la. Aladim, claro, é um cara muito teimoso e bastante egocêntrico, decide que o quê? Eu quero ver o raio do rosto da princesa. Ele se esconde, tudo mais, vai lá, consegue ver o rosto da princesa e se apaixona perdidamente pela criatura. Decide naquele momento que ele vai se casar com a princesa ou ele simplesmente não pode mais viver. Aladim então implora para sua mãe que vá até o sultão e peça a mão da princesa em casamento. A mãe acha aquilo completamente absurdo, mas Aladim está decidido. É isso ou é o fim da vida dele. A mãe então recolhe as tais frutas joias, cobre com um guardanapo e vai ver o sultão. Ela passa 6 dias indo lá, existe um conselho reunido, então o sultão meio que não dá muita atenção. No 7º dia ele então chama, que raios essa mulher está fazendo todos os dias aqui com esse guardanapo envolto a alguma coisa. A mãe então diz e já pede perdão de antemão, me desculpa pela ousadia, pela minha ousadia, pela do meu filho, que diz que precisa se casar com a sua filha. E ela mostra então as tais frutas joias, assim, como uma oferta de casamento. O sultão, meio confuso com toda aquela situação, não sabe bem o que fazer, ele pergunta a seu vizir, o que você acha que eu faço então? Eu entrego a mão da minha filha para essa pessoa com tão bom grado, né? Olha o que ela trouxe para mim. O vizir, no entanto, tinha uma segunda intenção aqui. Ele queria, na verdade, casar seu filho com a princesa. Mas ele não pode dar muito na cara. Então ele fala, olha, eu acho que você pode aceitar, mas você devia dar 3 meses. Caso alguém apareça, assim, sei lá, com um presente melhor, uma melhor oportunidade. O sultão aceita e diz isso à mãe de Aladim. Não volte aqui até 3 meses e aí então eu vou cumprir minha promessa. Passado 2 meses apenas, a notícia é dada por aí de que a princesa vai se casar com o então filho do vizir. Aladim fica putíssimo. Ele tira então sua lâmpada mágica e vai pedir ao gênio, eu quero que você traga noivo e noiva esta noite para minha casa.
Eis que após o casamento, a cama da princesa, vamos chamá-la de Jasmim para ficar mais fácil, porque a gente já está familiarizado com esses nomes. Jasmim com o seu noivo, filho do vizir, a cama é transportada para dentro da casa de Aladim. Aladim pede que o gênio tire o noivo e deixe ele jogado na rua, passando frio a noite inteira, enquanto vai dormir com a Jasmim. É isso que está escrito no conto, dormir. Não existe nenhuma outra intenção declarada ali. Isso é repetido noite após noite. Noivo e noiva ficam completamente traumatizados. A noiva está assustadíssima. O noivo também. A noiva chega a contar para sua mãe, que conta para o pai. Ninguém acredita muito nela, tá tudo muito confuso. No fim das contas, o noivo, tal filho do vizir, desiste, fala: não quero mais, eu não aguento, eu prefiro morrer do que passar outra noite desse jeito. E ele então pede uma separação, que seria, sei lá, uma anulação de casamento com a Jasmim. Eis então a oportunidade perfeita para que a mãe de Aladim vá até o sultão cobrar a tal promessa e a mão da princesa a seu filho. O sultão então vai consultar de novo o vizir. O que eu faço agora? O vizir fala: peça algo impossível para ele, ele precisa provar seu valor. O sultão pede um monte de gente, de escravo, de mestres e 40 bacias de ouro, coisas infinitas, impossíveis e sem sentido nenhum. A mãe volta então desiludida para casa, fala: ô meu filho, ela ainda não entendeu como funcionam as coisas neste momento do jogo. Acho que não vai dar certo. Aladim faz o quê? Chama seu gênio da lâmpada, porque ele sempre esquece do raio do gênio do anel. Não serve pra nada mais esse gênio do anel. Serviu para tirar ele da caverna e nunca mais teve uso. Pede pro gênio da lâmpada todas as coisas em dobro que o sultão pediu. Um monte de escravo, de mestres e cavalos e joias e tudo mais para se apresentar ao sultão. E ainda mais, ele manda construir um palácio gigantesco, infinito, recheado de joias e ouro. Absurdo, assim, uma extravagância. Chega o sultão e pede então o cumprimento da promessa, e aí o sultão já não tem muito o que fazer. E afinal de contas ele tá super feliz porque a filha dele se deu bem. E aqui é um momento que a gente já sabe muito bem que conto de fada não existe memória. Ninguém lembra da cara de ninguém, ninguém lembra do que aconteceu 2 dias atrás. Porque Jasmim vai encontrar com Aladim e não vai lembrar de nada do que se passou. E pelo contrário, ela realmente se apaixona e eles vão viver felizes por muito tempo. Mas existe um mago que foi embora para a África, mas ele já ficou sabendo de todas as peripécias, de tudo que Aladim andou fazendo por aí e deduziu que estava vindo de um certo genioso de uma lâmpada por aí. O mago então vai voltar para lá para reaver a lâmpada que ele diz que é de direito seu. Ele tem a ideia então de oferecer a troca de lâmpadas velhas por lâmpadas novas que ele tem. As pessoas acham isso completamente absurdo. Mas um dia que Aladim saiu para uma caçada lá de 8 dias, a princesa fala: nossa, é curioso, né? Mas tem uma lâmpada velha ali, eu acho que a gente podia aproveitar essa oportunidade. E ela então entrega a lâmpada ao mago em troca de uma lâmpada que não tem gênio nenhum ali dentro. O que o mago faz? Reaver simplesmente tudo que Aladim criou, o palácio, Jasmim e tudo mais, ele leva embora para outro lugar muito distante. O sultão fica emputecido de que raios aconteceu e cadê a minha filha? Ele decide então o quê? É hora de cortar a cabeça de Aladim. A questão aqui é que Aladim era um cara muito gentil e um cara muito humilde, de certa forma, e ele conquistou a população local, todo mundo amava Aladim. Então, no momento em que Aladim vai ser decapitado, a população está quase invadindo o palácio e em revolta. Com medo daquilo, ele decide então perdoá-lo e fala: você tem 40 dias e 40 noites para trazer Jasmim de volta para casa. Eis que Aladim então vai lembrar do tal do gênio do anel e vai pedir ajuda para ele. Fala: cara, me devolve tudo que é meu. Ele fala: eu não tenho nada a ver com isso, porque isso é com o gênio da lâmpada. Aladim pede o quê? Então me leva até lá que eu vou tentar achar uma solução. Ele chega lá, ele encontra Jasmim e aí juntos eles vão bolar um plano para resolver essa situação toda. O plano é o seguinte: Jasmim se arruma toda, ela até então estava negando a companhia do Jafar, lá do mago, estava bem rabugenta, bem contra a vontade e ele nem queria ficar muito perto dela. Nesse dia ela chama ele para jantar, se arruma lindissimamente e fala: olha, eu estou cansada de tomar esses vinhos da China, eu quero experimentar os seus vinhos aqui da África. No momento em que o mago sai, ela joga um pozinho assim no copo do mago e eis que o mago vai então
morrer envenenado. Aladim pega sua lâmpada de volta e pede para que tudo volte pro lugar e tudo vai voltar aos conformes. Exceto que a história não acaba por aí. Essa parte é meio assim, sem sentido e sem nexo, mas o mago tinha um irmão que vai decidir tentar vingar a morte do outro mago. Ele volta, acha uma mulher devota que todo mundo confia ali, mata ela, usa as roupas delas e sai por aí curando as pessoas. Jasmine queria há muito tempo conhecer essa tal mulher e chama essa mulher para dentro de casa. A mulher fala, nossa, como você é abençoada e não sei o que, esse palácio é maravilhoso. Mas que falta um negocinho ali, né? Jasmine então fica encafufada com essa ideia. Vai falar com Aladim, fala, falta um negocinho ali. Eu sei que falta um negocinho para esse palácio ser perfeito. No momento que Aladim vai pedir isso pro gênio da lâmpada, o gênio da lâmpada fala, cara, como você é tapado, você não percebeu que você está sendo enganado? E ele conta toda a verdade pro Aladim e é o momento que Aladim mata o mago. E agora sim a gente viveu feliz para sempre. Se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, das histórias da Disney, de making off, de curiosidades, de todo esse universo cinematográfico, de streaming e cinema, eu acho que você podia dar aquela forcinha, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo por aqui. Se você gostou desse vídeo também, deixa o seu like aqui para dar aquela forcinha e até a próxima.